Na hora que eu vi meu nome na lista, eu tava no trabalho. Eu tive que ir no banheiro, porque eu achei que eu ia chorar. Porque eu pensei, gente, acabou, eu consegui. Foi muito bom. Oi, eu sou a Júlia, eu fui aprovada em farmácia na USP, farmácia na Universidade Federal de Ouro Preto e psicologia na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Eu sou de São Paulo, tenho 19 anos. Eu conheci estratégia vestibulares por conta do meu namorado, que fazia o estratégia militares, para ITA e esses concursos mais concorridos nessa área. Eu resolvi optar pelo estratégia vestibulares por conta do material de PDF, que muita gente falava bem. Que como eu gosto de estudar mais sozinha, então com apostila, exercícios, o estratégia foi a melhor opção. Eu achei maravilhoso, porque me deu muita segurança, principalmente na hora da segunda fase da FUVEST. Eu senti que me deu, assim, todo o diferencial, porque eu me lembro que nos exercícios que colocavam nessas apostilas, caíram muito parecidos na segunda fase. Então foi maravilhoso por conta disso. Olha, com certeza foram os livros digitais, as listas de exercício e as aulas, porque o que eu não conseguia compreender tão bem com o PDF, por exemplo, exatas, eu aprendia muito mais com aula, agora humanas eu aprendia muito mais com PDF, então eu tinha uma versatilidade maior na hora de escolher. Olha, o que mais me fez optar pelo estratégia, que eu acho que é o melhor ponto dele, é você conseguir escolher a maneira que você aprende melhor. Então, no meu caso, eu aprendia muito com os livros digitais, mas as aulas também eram excelentes. Então, eu senti que me ajudou demais, porque como eu lia o conteúdo na apostila, na hora de formular as minhas questões discursivas era muito mais fácil. Então, o que eu mais utilizei durante esse meu ano foi o banco de questões, porque eu estudava basicamente com prova antiga e lista de exercícios. E aí depois, se eu não tinha um desempenho bom, acima de 80% nas questões, eu ia pro PDF. E aí depois eu tentava fazer mais questões. Eu acho que o Coruja Flix eu não utilizei tanto, mas agora o banco de questões eu utilizei bastante porque dava para filtrar pelas instituições que eu estava treinando. E como eu fazia um estudo bem direcionado para a FUVEST e para as paulistas, foi muito útil para mim. Maravilhosos, não tem nem o que falar dos professores, né? Eles são muito bem preparados, sabem ensinar muito bem, fazem materiais excelentes. Eu acredito que eles me ajudaram muito, não só na questão de ensino, mas eles também sempre falavam mensagens, assim, ao torno das aulas, sabe? Então, quando no final do ano eu tava ficando mais desmotivada, eles sempre falavam uma frasezinha, colocavam alguma coisa no PDF que fazia a gente se sentir mais esperançoso. Então, eles sempre deram esse auxílio psicológico também. Eu recomendo muito estudar online, porque você consegue montar o seu cronograma. Como eu trabalhava e estudava, eu não tinha tanto tempo para seguir um cronograma certinho pré-direcionado. Então eu tinha que fazer ali naquelas horinhas de estudo o máximo possível. Então eu conseguia ver as matérias que eu tinha mais dificuldade, dar mais atenção, conseguia estudar os finais de semana também. Então é muito mais prático para quem monta o próprio cronograma estudar online. Eu recomendo a estratégia porque ele te permite montar o estudo da maneira que você prefere, porque o time de professores é muito bom e também porque eles te dão materiais que você consegue escolher como você aprende melhor. Então, diferente de outros métodos mais tradicionais, que passam para você fazer A, depois B, depois C, o estratégia deixa você fazer da maneira com que você se sente mais seguro na hora dos seus estudos. Quando eu cheguei para fazer FUVEST, foi até engraçado, porque tinha sido a primeira FUVEST que eu não cheguei ansiosa. Eu respirei fundo, eu lembro que eu pensei assim, não, eu sei o conteúdo, porque como eu estudei com muitas questões e eu vi o meu desempenho aumentando ao longo do ano, eu sabia que eu estava preparada para passar no curso que eu queria. Então eu fui muito tranquila. Na segunda fase também, eu respirei fundo e pensei, vou fazer o máximo de questões que der e não foquei tanto no e se eu não conseguir. Eu foquei no quanto eu estava acertando até então. E deu certo. Olha, eu tento passar na FUVEST desde o meu terceiro ano do ensino médio. Foram 2 anos. Um deles eu não fiz cursinho e no outro eu fiz o estratégia. No primeiro ano tentando sozinha, eu sabia que ia ser muito difícil eu passar, porque eu estudava com apostila somente. Aí, por isso que eu fui para estratégia, porque eu aprendia com apostilas, mas faltava o diferencial das aulas e do material direcionado. O bom da estratégia é que ele direciona muito bem os materiais, então o material FUVEST, que sempre foi meu foco, foi a USP.
E o Estratégia que me permitia, né, ver as aulas focadas para as paulistas, estudar geografia regional, a literatura específica da FUVEST. Então, assim, eu fui super tranquila para a prova. Eu imaginei sim que eu passaria. Eu lembro que eu cheguei em casa e até minha mãe chorou, porque eu falei para ela: nossa, mãe, eu corrigi aqui, deu muito acima do corte. Ela ficou muito feliz. E no segundo dia eu entrei no carro do meu pai, foi muito emocionante, porque eu falei: pai, dessa vez deu certo. E aí, mesmo se não desse, eu tava sentindo que dava e deu certo. Quando eu vi meu nome na lista, tudo valeu a pena. No primeiro dia, eu acertei 59 questões, sendo que o corte de farmácia no ano passado tinha sido 53. No segundo dia, foi uma diferencial, porque eu acertei 71, alguma porcentagem no primeiro dia. No segundo dia também foi 71,700 e alguma coisa. Então eu fui muito bem no segundo dia e deu para compensar o primeiro dia. E no segundo dia eu segui tudo que os professores do Estratégia falavam. Eu até estava comentando com o Gabriel, o professor de Química, que eu segui tudo que ele falou. E na redação eu tirei, né, 42 de 50. Ai, é uma sensação indescritível, porque eu esperava muito isso. Eu não achava que eu era capaz de passar pela FUVEST, eu sempre achei que era místico, porque todos os professores falam que é muito difícil. Só que como eu tava me sentindo segura, eu fiz muita questão, eu estudei muito, principalmente para as discursivas, na hora que eu vi meu nome na lista, eu tava no trabalho. Eu tive que ir no banheiro, porque eu achei que eu ia chorar. Porque eu pensei, gente, acabou, eu consegui. Foi muito bom. O maior conselho que eu posso dar para quem começou a estudar agora com estratégia ou começou a estudar no geral é fazer muita questão. Porque às vezes a gente vê aula, vê conteúdo, a gente acha que a gente está seguro, mas quando a gente vai para as questões, a gente vê que a gente não está tão seguro no conteúdo. E não é atraso voltar atrás e ter que estudar o conteúdo de novo. É bom você ir para a prova tão seguro que você fez o máximo de questões possível, que quando você lê as questões, você já saiba até o padrão da prova. Então, direcionar o estudo e fazer o máximo de questões possíveis. Eu diria que estudar online funciona muito, sim. Você tem que ser uma pessoa disciplinada, e isso independente de você fazer um cursinho presencial ou online. Mas no online você consegue direcionar melhor para a prova que você quer e fazer de uma maneira com que você aprenda melhor. Então, o tempo que você passaria no ônibus, por exemplo, se deslocando, você pode passar estudando. O dinheiro que você gastaria tendo que comer fora de casa, numa cantina, etc., você pode investir em outras coisas. Como, por exemplo, então, um cantinho de estudos que você já teria que ter tendo o cursinho presencial. Então, na minha opinião, compensa muito mais até em questão de tempo, porque você consegue montar seus horários. Já tinha tentado estudar com as apostilas de outros materiais. Eu lembro que, assim, era muito difícil estudar pelo texto deles, coisa que é diferente na estratégia, porque no estratégia o texto, o PDF, é muito fluido. Eu estudava por apostilas de cursinho e muitas vezes alguns conteúdos mais específicos eu sentia muita dificuldade, porque era um vocabulário muito diferente, muito específico. No estratégia a gente tem acesso a esses vocabulários também, só que ele é explicado, então fez toda a diferença. Minha maior dificuldade antes de conhecer o estratégia era conseguir achar questões modelo FUVEST. Porque quando você vai fazer qualquer outro material, existe várias questões. Então você vai ver questão do Enem, da UFSCar, de vários outros vestibulares. E quando você faz o curso do estratégia voltado para a FUVEST, eles colocam questões que poderiam ter aparecido na FUVEST. Então é muito melhor essa preparação. Olha, eu tinha muita dificuldade em matemática. Isso porque eu não tinha uma base boa em matemática básica da escola. Eu fiz o que acho que todo mundo deveria fazer. Eu sentei e comecei a fazer muita questão do zero. Assim, questões básicas, até soma, subtração, etc. Para tentar fazer isso de cabeça, porque eu não tinha essa facilidade. Tudo eu demorava muito. Então eu lembro que a primeira vez que eu tentei o Enem, por exemplo, foi muito difícil fazer algumas questões rápido, que eles pedem essa agilidade na hora da prova. Então eu peguei muitas questões de matemática básica e fui resolvendo. Por mais que em algumas matérias eu já tivesse muito avançada, matemática eu sabia que eu tinha que começar do zero. Aí eu tive essa humildade também de ir pro zero e tentar ao máximo me desenvolver. Comecei a fazer muito mais questões do que eu fazia. Eu tinha horários muito mais focados em exatas, porque eu tive física na segunda fase. Em física, você depende muito de matemática. Então, às vezes, eu sabia o conteúdo da física, mas não conseguia responder a questão porque eu não tinha matemática. E aí eu comecei a direcionar mais os meus estudos, tirar todas as dúvidas que eu tinha,
eu consegui ver evolução, muito mais evolução em muito menos tempo, porque eu tinha todo esse apoio. Uma coisa que foi muito boa da estratégia é que eles sempre colocavam por que cada alternativa estava errada e por que só tinha uma correta. Isso fez toda a diferença para mim. Eu acho que o meu maior erro foi porque eu não comecei a fazer simulado quando eu comecei a estudar. Eu tinha muita dificuldade de fazer simulado no começo, porque eu sempre achava que eu tinha que saber mais do que eu sabia. Só que, na verdade, eu deveria ter usado esses simulados como um direcionamento. Então, olha, esse simulado é desse ciclo que eu tô. Então, vai cair os conteúdos que eu tô estudando agora, eu não preciso ter outros. Então, fazer aquele simulado, eu deveria ter feito mais. Porque a FUVEST mudou muito o estilo dela do ano passado para esse ano. Então, se eu tivesse feito mais simulados, eu acho que eu teria tido um desempenho melhor. E o meu maior acerto, em contrapartida, por mais que eu não tenha feito simulados, foi que eu fiz muitas questões. Então, principalmente na segunda fase, eu lembro que eu fazia todas do material de segunda fase e revisão FUVEST. Então, na hora que eu cheguei para escrever, né, as questões, eu já sabia todo o conteúdo. Olha, várias vezes eu pensei em desistir da FUVEST. Eu pensava, em vários momentos quando eu não ia bem em alguma prova antiga, eu pensava, vou tentar passar pelo Enem, pelo ProUni, pelo SISU. Eu pensei em várias segundas opções, mas o que me motivava era que eu queria fazer pesquisa. Então eu sabia que ter uma USP ali no meu currículo ia me ajudar muito nisso. E aí, várias vezes, como eu disse, até os professores motivavam a gente. Então, olha, se esse professor conseguiu, eu também consigo. Ele tá falando que eu consigo. E aí eu sempre gostava de ler relatos de pessoas que passaram, ver vídeo no YouTube, etc. Até de rotina mesmo, sabe? Tipo, rotina do estudante de farmácia da USP. E isso sempre me motivava, porque eu pensava, ok, é possível. Eu trabalhava num regime de 6 horas. Eu entrava às 9 e saía às 3. Eu chegava em casa às 4 horas, mais ou menos. Porque não era tão longe assim, até chegar em casa umas 4 horas da tarde. Durante a parte da manhã eu não conseguia estudar, porque eu acordava às 7h30 e eu sabia que eu não ia render nada se eu acordasse mais cedo. Então o que eu priorizava era acordar às 7h30 e trabalhar, fazer as minhas coisinhas. Sempre quando eu tinha um intervalo, eu gostava de fazer alguma coisa que estava no meu cronograma. Então várias vezes eu lia PDF, que foi uma coisa que eu falei bastante. Eu gostava de ouvir podcasts sobre a matéria, isso ajudava bastante. Mas quando eu chegava em casa, normalmente eu começava a estudar às 5 horas e ia até às 10. Então, 5 horas, mais ou menos, de estudo todos os dias. Só que eu compensava no final de semana. Então, tudo que eu não conseguia fazer, eu fazia durante o sábado. E domingo eu tentava parar no horário do almoço. E aí, depois eu ficava um pouco com a minha família, até para voltar a energia mesmo, porque é muito difícil conciliar estudo e trabalho. Então, eu recuperava essas energias no domingo. Olha, eu lembro que na semana antes da FUVEST, eu ouvi um conselho do meu pai, que ele falou, filha, tenta ler o máximo de resumos que você já tinha feito ao longo do ano. Então, eu sentei e eu lia no meu fichário, eu fazia muitas anotações durante a aula, PDF, etc. Eu lia muito esses resumos, porque às vezes era uma palavra-chave que ia fazer diferença ali na hora da prova. E realmente aconteceu muito com geografia, porque é muita decoreba. E aí eu também usava flashcards, eu acho que foi muito bom ter usado flashcards, porque eram palavras-chave que me lembravam da matéria. Eu não fiz muitas questões antes da FUVEST, porque eu queria estar mais descansada e eu confiava no que eu tinha feito ao longo do ano. Eu voltei mais nessas matérias do começo do ano, porque algumas coisas eu já tinha esquecido. É muito difícil a gente aliviar a pressão, por mais que a gente tente, porque no outro dia vai ser uma prova que vai definir ali, né? Se a gente vai ficar mais um ano no cursinho, se a gente vai ter que ir pro nosso plano B, o que vai ser. Mas o que eu fiz foi tentar ao máximo ficar com a minha família. Então, juntar o meu pai, minha mãe, sair com o meu namorado, assistir filme, isso era uma coisa que me fazia muito bem. Então, eu tentava focar numa coisa que não me lembrasse que eu tinha prova, sabe? Então eu assistia até filme infantil com a minha irmã mais nova, porque era uma coisa que fugia completamente da rotina. A USP sempre foi meu sonho. Assim, desde quando eu descobri que era a USP. É até engraçado que no meu ensino médio eu mudei muitas vezes de ideia de curso, mas eu sabia que eu queria na USP, porque a USP é 20 minutos da minha casa também. Só que sempre foi a questão da pesquisa. Eu tive um primo que fez mestrado na USP e eu soube como isso abriu portas para ele, principalmente no Instituto Butantan, que era voltado a vacinas, etc. E quando eu descobri isso, que podia me dar, né, essas portas que eu estava buscando tanto, eu direcionei meu estudo para a FUVEST. Eu nunca tive, assim, um plano B.
eu comecei a ter perto do vestibular, porque eu pensei, putz, tá perto agora, se eu não passar esse ano eu vou tentar fazer o quê? Mas eu sempre soube que eu queria a USP. Meus pais também, sempre quando a gente passava ali na USP, falavam, a faculdade da Júlia. Então sempre foi algo que eu sempre quis mesmo. O meu interesse pela farmácia foi muito diferente, porque eu nunca tinha cogitado farmácia até o ano passado. Eu sempre sabia que eu queria seguir pesquisa, só que eu não sabia quais cursos podiam me direcionar para isso. Então eu comecei a ir atrás de mulheres que eu via que saía no jornal USP, que tinham feito descobertas que eu admirava. E aí eu lembro que eu entrei uma vez no LinkedIn de uma professora e eu vi que ela tinha se formado em farmácia e estava fazendo pesquisa em parasitologia. E eu pensei, nossa, que interessante, porque eu tinha aquela ideia que farmácia era voltada só para medicamentos. E já era muito legal, só que eu descobri que tinha um eixo muito maior. E aí eu decidi optar por farmácia, que eu estava entre farmácia e biomedicina. Só que farmácia me dava mais opções para a área que eu queria seguir. Olha, eu tive muita rede de apoio, nisso eu fui muito privilegiada, porque meu namorado sempre me apoiou muito, então ele entendia quando eu não podia sair de final de semana, por exemplo. Os meus pais também sempre me apoiaram muito. Eu me lembro que minha mãe, ao máximo, nos finais de semana, tentava não fazer muito barulho em casa quando ela sabia que eu estava fazendo simulado. Várias vezes ela precisava de ajuda em casa, por exemplo, mas ela tentava ao máximo pedir o mínimo, sabe? Porque ela sabia que eu estava ali fazendo uma coisa que ia me dar retorno, a longo prazo, a curto prazo, enfim. Então, eu sempre fui muito incentivada a estudar. Quando eu precisava de qualquer auxílio, meus pais me davam. Isso podia ser um caderno, um livro, fazer xerox, que eu fazia muito, de imprimir as apostilas de estratégia mesmo. Então, nisso foi uma coisa que eu tive muito apoio. A minha maior referência na área é a Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar um Nobel. Ela ganhou metade do Nobel, ela e o marido dela, mas numa época em que a ciência feminina não era valorizada, ela com certeza é uma das minhas maiores referências. Por mais que ela seja antiga, existem mulheres incríveis que eu poderia citar agora, só que foi a primeira vez que eu ouvi sobre uma mulher na sala de aula. Então foi algo que mexeu muito comigo. Olha, eu sei que é muito difícil, que às vezes a gente quer desistir e tudo que a gente precisa às vezes é ouvir que vai ficar tudo bem. Então saibam que uma prova não define nada de vocês, que o futuro de vocês vai ser aquilo que vocês fizerem deles, mas não é só uma prova que vai definir. Então estude, dê o máximo de vocês, mas se não der certo, não desistam. Porque às vezes vocês não vão conseguir entrar numa universidade, mas vocês têm todo o resto da vida para fazer um mestrado, um pós-doutorado, e vocês têm várias oportunidades. Então aproveitem elas e deem o máximo de vocês, que vai dar tudo certo.